Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Abençoando vidas, abençoando famílias. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E Jesus também diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha, é tão interessante essa palavra, né? Tudo, né? Tudo é tudo, né, pessoal? Então veja aí como é que está aí o seu nível de fé aí, porque Deus é maravilhoso. Vamos dar uma olhadinha aqui, quer ver? Justamente em Marcos, né? Marcos capítulo 9, né? Deixa eu ver, Marcos capítulo 9, exatamente, Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha só, então se você crê na palavra de Deus, nas instruções de Jesus, né, então você vai orar. Nós vamos orar hoje, né? Nós vamos clamar. Já estamos aqui recebendo várias participações. Pelo que eu percebo aqui, 60% é pedido de oração. Vamos orar pela família, por você, pelos seus filhos, seus netos, né? Enfim, pela sua descendência. E nós agradecemos a você que nos recebe com tanta alegria aí no seu ambiente familiar, no seu lar, na sua casa, residência, né? Você que nos recebe também no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, na sua loja. Enfim, o importante é que você está conectado com o agir de Deus. Se você não me conhece, vai que tem gente nova, né? Eu sou o pastor Edson Nogueira e estamos aqui com vocês, né, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã neste horário, pela Marumbi AM de Curitiba. E estamos aqui a caminho, né? Daqui 2 meses vamos completar 21 aninhos, né? 21, né? Então, de programação aqui neste horário, pelo agir de Deus. Então, eu tenho pedido a você que nos acompanha toda essa temporada. Tem uns que acompanham há 21 anos, outros há 20, há 19, 18, 15, 10, né? 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Tem gente que está ouvindo hoje pela primeira vez. O importante é que você está com a gente aí. Isso faz toda a diferença. Então, eu já quero agradecer nesse primeiro bloco aqui, agradecer a você que tem sido um intercessor do nosso ministério. Eu tenho recebido de várias pessoas dizendo: pastor, eu não esqueço de vocês, estou sempre orando por vocês, para Deus dar saúde para vocês aí, continuar fazendo a obra, etc. Então a gente agradece demais mesmo a todos vocês que se sentem parte dessa grande obra de evangelização, não só ouvindo, mas fazendo alguma coisa. Uma delas, a oração, né, pessoal? A intercessão. Quando você ora e pede para Jesus nos abençoar, nos dar força. Então, tudo isso ajuda, é muito importante, né? A gente valoriza muito a oração intercessória, quando você se coloca na brecha da oração para orar por outras pessoas, né? E a gente está nesse outras aí, que estamos na linha de frente, né? Há 21 anos, tem sido bênção, mas também enfrentamos muitos desafios, né? Às vezes a gente não conta tudo aqui, porque pode ser mal interpretado, então a gente não tem esse objetivo, mas existe batalhas, lutas, desafios, porque afinal de contas estamos aqui falando de Jesus, e você sabe que tudo que fazia as coisas para Deus, Deus abençoa, Deus capacita, Deus dá livramento, mas quando é para Deus, pode notar, sempre é mais dificultoso muitas vezes, né? Porque existe uma batalha, a nossa luta. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, a nossa luta não são contra pessoas, né? Existe um ser do mal, né, que ele é o nosso opositor, nosso adversário, né? Então, mas maior é aquele que está em nós, que é Jesus Cristo, né? Então, quem está com Jesus, a vitória é certa. Deus vai nos dar graça. Jesus prometeu, ele falou: façam, vão e façam discípulos de todas as nações, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então, a gente está obedecendo esse ide, essa convocação, essa comissão, esse desígnio que Deus nos deu, e por isso que a gente consegue vencer, porque Ele nos deu essa tarefa, né? Ele nos deu essa missão, e eu estou compartilhando com vocês nesta manhã essa alegria de saber que você faz parte de tudo isso. Então, quando você ora pela gente, você está fazendo parte da coluna aí dos intercessores, dos apoiadores, não é? E também daqueles que apoiam financeiramente, né? Que é importante. A oração
e a semente financeira, né? Porque nós pregamos gratuitamente, porém, todo esse conteúdo por várias emissoras de rádio, né? Nós compramos espaços nas rádios, né? Às vezes tem gente nova aí falando, nossa, faz 21 anos que ele trabalha. Não, eu não trabalho aqui, para mim é um ministério que Deus nos deu, e nós não somos funcionários da rádio, né? Nós não ganhamos salário de lugar nenhum. Então é através da sua semente de fé que a programação Agindo Deus permanece aqui há 21 anos. Falta 2 meses para 21 anos. Eu gosto de falar essas coisas, porque às vezes a pessoa pensa assim, a gente faz um marketing em rede social, nós fizemos um selo, né? Que está escrito lá 21 anos de evangelização pelo rádio, né? E a gente acabou publicando aí. Então, quando vai para a rede social, se torna público, né? Pelos nossos canais oficiais. E aí, às vezes, a pessoa pensa que a gente é funcionário da rádio. Não, gente, nós não somos funcionário da rádio. Aqui nós não recebemos, aqui é quando nós pagamos através de vocês que semeiam com amor, com alegria e com fé. Por isso que eu preciso compartilhar isso para você entender que você faz parte de uma grande obra de evangelização. 21 anos não é muita coisa, mas se for analisar, é alguma coisa, né? São 2 décadas, né? Mensagem de Deus para o seu coração. Amados, fique com a gente até o final, porque no final eu quero orar por todos vocês. Mas a palavra de hoje é o seguinte: eu quero falar um pouco a importância da fé para quem quer empreender. Quando de fato Deus faz parte aí do seu negócio, da sua profissão, do seu trabalho, da sua empresa. Então é muito importante essa palavra. Eu peguei aqui Josué capítulo 1, verso 9. Um texto assim muito quente, muito poderoso, que nos dá muita força. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Gente, é forte isso aqui, eu vou ler de novo. Não te mandei eu? É uma pergunta, Deus fazendo uma pergunta para Josué. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. É muito forte essa palavra aqui. Deus falou isso aqui para Josué, porque Deus conhece todos nós. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe o potencial que cada um de nós temos, que cada um de vocês que estão me ouvindo tem. Deus sabe de tudo. E eu sempre disse, quando eu leio Josué capítulo 1, que Deus é o nosso maior encorajador, motivador, que nos inspira a lutar, a vencer, a não parar, a empreender, a ir para frente, a fazer a coisa se movimentar. Tem coisa na nossa vida que não é Deus que vai fazer, é você que tem que fazer. Claro que Deus vai te impulsionar, mas você está disponível para isso? Então essa palavra eu quero trazer na questão de você ser um empreendedor, uma pessoa que quer realmente fazer a diferença. Seja você um funcionário, um empregado, tem o seu próprio negócio. Então a gente sabe, como a gente tem uma audiência com vários profissionais, várias áreas, né? E tem muitos empreendedores me ouvindo. E você sabe que para ser um empreendedor, quando você tem o seu próprio negócio, é muito desafiador. Por quê? Porque o empreendedor, ou a empreendedora que seja, né? Enfrenta desafios diários. Muitas vezes incertezas, decisões, alguns riscos e até mesmo alguns momentos em que tudo parece incerto. Então, ter fé não é negar certas realidades, entendeu? Só que é o seguinte, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos mostra que fé e coragem são as bases para quem quer avançar com um propósito. Então, fé e coragem são as bases. Eu falo que é o casal, fé e coragem. Primeiro a fé, para ter a coragem, entendeu? Então Deus, Ele chama, Ele convoca
Deus chama mulheres, homens e mulheres, não apenas para sonhar, não apenas para sonhar um projeto, sonhar alguma coisa, mas muito mais que isso, Ele chama para você agir com fé, empreendendo sob sua direção. Deus vai dar direção. Então, o mundo, desde quando houve a queda do primeiro casal Adão e Eva, que entrou o pecado, sempre foi desafiador. Sempre tiveram problemas, sempre teve problemas na economia, sempre teve e vai continuar tendo. E vai continuar tendo. É assim. É assim. Entendeu? Agora, vamos fazer algumas considerações dentro dessa visão espiritual para a sua vida. Talvez você fale, pastor, mas eu não tenho empresa, eu cuido de casa só, eu trabalho em casa. Amada ou amado ouvinte, quer maior empreendedor que uma mulher que cuida da casa? Já é trabalhoso, não é verdade? Não é? Levanta cedo, é o café, arrumar isso, arruma aquilo. Claro que dá trabalho. A diferença é que, às vezes, chega no final do mês, a pessoa não tem um salário, ou não tem uma retirada ali, um prolabore, né? Mas alguém da casa está tendo, obviamente, para manter, né, a casa, né? Alguém vai ter. Só que é um empreendedorismo também, com certeza. Conheço famílias que ela dizia assim, a mulher dizia assim, eu só cuido da casa, eu não trabalho fora, eu cuido do meu lar. Mas ela tem um marido que traz o sustento, não é verdade? Alguém vai ter que ter. Tem que ter, não tem como, né? Mas o que me chamou a atenção em algumas famílias, nessa minha jornada da fé e de ouvir pessoas, ouvir histórias, pregar a palavra, então a gente escuta bastante histórias legais. Uma delas, ela também cuidava da casa, mas de repente ela teve uma ideia. Deus a iluminou, ela teve uma ideia, ela sabia fazer pães, um pão muito gostoso, o famoso pão caseiro de verdade, né? E ela fazia ali, e era muito gostoso. E ela teve uma ideia de começar a produzir mais. Então ela foi produzindo mais e foi vendendo, começou vendendo no bairro, pro vizinho, uma pessoa aqui, dali, acolá. E o negócio foi tomando corpo e foi crescendo. E algumas dessas histórias que eu conheço, algumas acabaram tendo a sua panificadora, a sua empresa, e outros continuaram em casa. Chegou ao ponto que a casa teve que aumentar mais um cômodo, e naquele espaço, foi onde ela começou a fazer, então, bolos também, e hoje ela atende várias festas. E nós temos vários ouvintes que contam essas histórias pra gente. É isso aí. Então, empreender vem às vezes de uma ideia, de um lance que vem, de um clique que Deus te dá. Talvez você está pedindo, Senhor, me dê uma ideia, me dê uma estratégia. Ele vai te dar. Com certeza Ele vai te dar alguma estratégia, Ele vai te dar uma ideia. E principalmente se você quer que tudo isso, Deus seja glorificado, claro que Ele vai te dar esse apoio. Ele vai te dar uma luz aí. Está entendendo? Agora, temos que entender que a fé que vê oportunidades onde outras pessoas só veem obstáculos. Tem gente que diz que tem fé, e tem, porque tem vários níveis de fé, né? Mas ela só vê obstáculo. Ela já levanta reclamando, ela já levanta, parece que, né, nada está bom. Quer dizer, ela tem fé, só que ela só vê obstáculos. Ela só vê dificuldades. Mas a fé que vê oportunidade, em contrapartida, outros, às vezes a fé não é tão grande, mas ele vê uma oportunidade. Diante de uma situação, diante de um problema, diante de um obstáculo, ele fala, opa, aqui a minha fé está me mostrando uma oportunidade de crescimento. Então você vai ter dois posicionamentos. A fé que vê oportunidades de dar volta por cima, e aqueles que só veem os obstáculos e não conseguem enxergar uma solução naquilo. Então, sempre vai ter essas duas situações. Mas interessante que eu separei aqui, Números, capítulo 13, verso 30, diz assim, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa história diz que Deus falou para Moisés escolher
12 líderes, 12 cabeças das tribos de Israel. E assim ele fez. E desses 12, eles receberam uma missão, uma incumbência de analisar a terra que Deus já havia dado a eles. Era para ver como é que era, não é? E ali foram os 12. E ficaram ali um período, parece-me que de 40 dias, ficaram ali espiando, analisando, vendo o que tem, o que tinha, como é que eram as pessoas, o que tinha lá, né? E depois desse período, eles voltam para prestar relatório e a Bíblia fala que 10 deles viram o quê? Gigantes, viram só alguns problemas que lá existiam também. Só que Caleb, ele viu uma oportunidade. Tanto é Josué e Caleb. Então eram 12. 10 trouxe um relatório negativo, pessimista, só mostrando os obstáculos. Que em todo lugar vai ter algum tipo de obstáculo na vida, né? Você não vai estar num lugar que está tudo no lugarzinho. Sempre vai ter alguma coisa para você aprender com aquilo também, né? São os desafios da vida. Então, o que eu posso dizer dentro do ensinamento assim para fortalecer você que é um empreendedor ou que tem uma mentalidade de crescimento? Porque tem gente que tem uma mentalidade de crescimento, tem outros que tem uma mentalidade de ir para trás, né? Tem, existe isso, claro que tem, né? Interessante que uma coisa importante a gente entender, gente, que o empreendedor, aquela pessoa visionária, a fé dela, ela enxerga o quê? Possibilidades, onde outros só veem impossibilidades. Então vai ter aqueles que veem possibilidades diante de um problema ou de um obstáculo, certo? E tem outros que vão ver impossibilidades. É aquela pessoa que diz assim, mas não vai dar certo. Ela já entra com não vai dar certo. Essa pessoa é que vê impossibilidade. Não vai dar certo. Isso aí não é para mim. Eu não fui chamado para isso. Eu não sirvo para nada. Quer dizer, ela começa já com um discurso negativo, um discurso desqualificando ela mesma. Porque tem gente que tem uma facilidade de desqualificar a si próprio, né? Ele próprio fala dele negativamente. Às vezes é por isso que muitos não vão para frente em nada. Porque se Deus está falando, eu vou estar com você, aí você fala, não, mas eu estou sozinho. Não, Deus está com você. Você tem certeza disso? Então veja bem, a visão de fé, é muito importante isso aqui, a visão de fé antecipa o futuro que Deus já preparou. A visão de fé antecipa o futuro que Deus já preparou. Vamos fazer uma pequena aplicação nessa primeira parte aqui da nossa reflexão. É muito interessante que dentro da visão de um empreendedorismo cristão, onde Cristo está participando, certo? Os desafios são campos de treinamento da fé. São campos de treinamento da fé. Deus usa as dificuldades para te capacitar a administrar grandes bênçãos. É isso aí. É isso aí. Você que ora assim, Senhor, me dê direção naquilo ali, que não tenha nenhum problema, que dê tudo certinho, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se a tua fé for muito bacana, boa, vai ter problema, mas até parece que está tudo certinho, porque a tua fé está tão boa que você viu alguns problemas, mas eles foram pequenininhos, porque a tua fé estava maior. Tua garra de querer vencer, de fazer a diferença, era maior. Então é aqui que está o X da questão, entendeu? Outra coisa importante dentro dessa visão de crescimento, isso se aplica à fé, se aplica à sua vida espiritual, se aplica ao casamento, se aplica à constituição de uma família, se aplica à constituição de uma empresa, de um negócio. É importante, claro que é importante, óbvio que é importante. A obediência é o segredo do sucesso duradouro, a obediência. Em Lucas 5, versos 5 e 6, eu vou ler uma parte desses versículos, que diz assim: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Essa passagem fala de Simão Pedro e de alguns pescadores que haviam pescado a noite toda, não haviam pescado nada. Até eu já ensinei isso esses dias sobre esse texto especificamente. Mas Pedro, ele empreendeu uma ação sob a palavra de Jesus.
após Jesus utilizar o barco de Pedro, Jesus fala, ó, volta ao mar, Pedro. Então Pedro obedeceu a palavra de Jesus. E como ele voltou, ele disse, olha, tentamos a noite inteira, não pescamos nada, mas como o Senhor está mandando, o Senhor está ordenando, eu vou obedecer. Então entenda, amados ouvintes, que a obediência é o segredo. Então pessoas que obedecem mais rápido aquilo que Deus está mandando você fazer, a bênção vai mais rápido, irmão. Agora, se não obedece, pode demorar um pouco mais, né? Entendeu? Então, o que eu aprendo com isso? Que o resultado extraordinário aqui dessa pesca veio da obediência e não do esforço humano. Sabe por quê? Porque esses pescadores, eles eram profissionais, eles sabiam pescar, não é verdade? E eles passaram toda a noite ou a madrugada toda pescando e não pescou nada. Então eles se esforçaram, trabalharam, mas aquele dia o negócio não deu. Mas Jesus, durante o dia, falou, volta lá. E como é que voltou? Num horário que não era comum para o pescador, mas ele voltou porque Jesus mandou. Então, quando Jesus manda, até onde não tem água, vai aparecer água. Você está entendendo? A coisa vai fluir. Então, a fé empreendedora começa ouvindo e obedecendo à voz de Deus. Então, anote isso aí. A fé empreendedora começa ouvindo e obedecendo à voz de Deus. Vamos fazer mais uma aplicação nesse item aqui. Ore antes de agir. Gostou da frase? Ore antes de agir. E não ore depois que você agiu e agiu errado. Então, ore antes de agir. Planeje com sabedoria. Mova-se pela direção divina e não apenas pelo interesse financeiro, quando é o caso. Entendeu? Quando você tem esse entendimento e você coloca isso em prática, você vai ver que as coisas melhoram. Amém? Posso ouvir um amém? Posso receber um like aí? Você que está me assistindo pelo nosso canal no YouTube, não esqueça. Você que está pelo YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá, não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de compartilhar essa mensagem e de se inscrever no canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Terceiro item aqui. A perseverança, gente, é o combustível da fé produtiva. A perseverança é o combustível. Quantas pessoas dizem assim, nossa, por que eu não perseverei mais? Por que eu não tentei mais um pouquinho? Por que eu desisti? Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, gente, empreender, seja no campo espiritual, na empresa, nos negócios, ou você que tem o seu próprio negócio como, de fato, um empreendedor. Então, empreender exige constância. Constância. Deus não abençoa a pressa. Pega essa frase. Deus não abençoa a pressa, mas a perseverança. Perseverança. É melhor você fazer cada dia devagar algo e aquilo ter constância, perseverança e dar certo, do que você sair no carreirão aí. Os antigos falavam, saiu no carreirão, quer dizer, saiu correndo. O cara sai correndo, no meio do caminho já está com a língua para fora, já está cansado. Então, às vezes é melhor dar passos de fé. Vai dando um passo de cada vez, mas vai dando. Pode, devagar também chega, entendeu? Devagar também chega. Captou? Entendeu a revelação aí? Sabe por quê? Porque todo processo tem um tempo de plantar, esperar e colher. Tem gente que nem plantou e quer colher. Então você vai ficar vendo a banda passar e não vai acontecer nada. Tem outros que plantam, mas não tem paciência de esperar. Ele planta, no outro dia ele já quer ver se tem alguma coisa. Não tem ainda, calma, nem cresceu. Entendeu? Então, primeiro processo. Todo processo tem um tempo de plantar, esperar e colher. Vamos fazer uma aplicação bem legal nisso aqui? Preste bem atenção. Continue sem desistir. Mesmo que os resultados demorem, a fé te mantém firme. A fé te mantém firme até que o fruto apareça.
Pergunte aí para quem é um agricultor, quem tem o seu sítio, um terreno aí, uma fazenda, que seja, né? Pergunta para ele. Ele prepara a terra, investe naquela preparação, lança semente, vamos supor que seja de soja, de milho, ou outra coisa, feijão, que seja. Enfim, ele planta. Então pergunta para ele o que ele faz nessa espera. Ele tem que esperar, não é verdade? Daqui a pouco aquela semente que foi enterrada ali, começa a aparecer ali, uma plantinha pequenininha e vai indo. Pergunte para eles como é que é a sensação. Pergunte. Eu já perguntei para um agricultor ali da região de Ponta Grossa, Campos Gerais, ele mostrando para mim, na ocasião, eu estava fazendo uma visita lá, naquela região, e ele mostrou a sua plantação de milho, era a época do milho, e ele mostrou, coisa linda, muito milho. E ele contou para mim que ele comprou uma saca de milho, ele deu umas dicas lá, que eu não guardei tudo agora, mas ele plantou o milho, e ele sabia quantas sementes ele tinha plantado, e aí ele olhou, aí ele disse assim para mim, olha só, um pé de milho, ele contou naquele caso lá, tinha 7 espigas. Aí ele falou, olha que diferença, aqui eu plantei tanta semente, veio 7 espigas, a outra tinha 9 espigas. Você está entendendo o negócio? Então, esse pessoal aí que trabalha nessa área sabe muita informação que dá para você aplicar para os princípios da fé, os princípios da perseverança, não é? Muito legal. Compreendeu? Certa ocasião, em outra região, estava nessa época também, já era a época da colheita. Aí eu cheguei lá, a pessoa estava colhendo, e o que ela fez para nós? Pamonha, oh glória. Cheguei na época da colheita, falei, vamos lá na colheita agora, vamos ter pamonha. E o pessoal estava fazendo pamonha, e a gente comeu pamonha, tinha pamonha salgada e doce, dá para escolher. Você come uma salgada, agora vamos para sobremesa, pamonha doce. É bacana, né, pessoal? É bom demais a agricultura, glória a Deus. Então é isso, gente. Então continue sem desistir, não desanime. Porque a perseverança é o combustível da fé produtiva. E para a gente fazer o fechamento aqui, outro item importante. O sucesso verdadeiro é resultado de parceria com Deus. Tudo que você for fazer, você precisa orar e chamar Deus. Deus, eu quero que o Senhor esteja nesse negócio, quero que o Senhor esteja nessa empresa, quero que o Senhor esteja comigo na faculdade. Você que é jovem, talvez fez um vestibular, está fazendo faculdade, convide Jesus, porque Ele quer entrar com você lá naquela faculdade. Você está precisando. As faculdades, a universidade está precisando de Jesus. Está entendendo? Então você é um representante dele lá. Entendeu? Provérbios 16, 3 diz, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou ele diz, em outra Bíblia, diz assim, entrega ao Senhor o teu projeto, o teu trabalho, porque os teus planos serão estabelecidos. Ou seja, consagre ao Senhor. Tem outra versão que diz, consagre ao Senhor. Portanto, você consagrar aquilo a Deus. Porque quando Deus é o centro do negócio, Ele, Deus, sustenta, direciona e prospera. Entendeu? Vou repetir. Quando Deus é o centro do negócio, Ele sustenta, direciona e prospera. Então, meu querido e minha querida ouvinte, o empreendedor de fé entende que seu negócio é um ministério. Ah, gente, se você entender isso aqui, a tua vida vai dar uma guinada. Vai ser forte a mudança. Quando você, vou ler de novo, o empreendedor de fé entende que seu negócio é um ministério, uma ferramenta para abençoar vidas. Então você tem uma empresa, você tem um empreendimento, quando você entende que isso aí é o teu ministério, que quando fala em ministério as pessoas pensam, ministério para pregar a palavra. Amado, não é só isso não. O ministério tem a ver com a sua profissão, o seu trabalho, seja você costureira, seja você empreendedor pequeno, médio ou grande. Quando você tem essa visão e você diz assim, a minha empresa é o meu ministério, porque através da minha empresa eu estou abençoando milhares de famílias, milhares de pessoas e ainda invisto na obra de Deus. Você está entendendo? É outra visão, é outro negócio. Entendeu? Então, coloque Deus como em primeiro lugar do seu projeto.
E eu disse, ore, faça as suas ofertas, semeie na obra de Deus, abençoe pessoas e use seus recursos também para o reino. Eu quero concluir para a gente orar da seguinte maneira, preste bem atenção. Deus não chama apenas pastores e missionários. Ele também chama empreendedores da fé, que semeiam, criam, constroem e inspiram outras pessoas. Então, meus amados, a fé que empreende não teme o futuro, porque sabe que Deus é o maior investidor e sustentador de todos os sonhos e projetos. Então, vamos que vamos, porque tem muita coisa boa para acontecer através desta palavra de fé ao seu coração. Eu encerro com o texto inicial, quando Deus disse para Josué, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então você tem que fazer essa seguinte reflexão, esse seguinte pensamento, essa seguinte análise. Aquilo que você faz glorifica a Deus? A tua profissão, o teu trabalho, a empresa, seja você empregado ou dono dela, ela glorifica a Deus? É um ministério para você? Então, quando você entende que o teu negócio que você faz é como um ministério para Deus, você faz com amor, você faz com alegria, você faz o teu melhor, porque você não está trabalhando para homens, você está trabalhando para o Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra sensacional que nos inspira, que nos injeta fé, coragem, ânimo para prosseguir de cabeça erguida. Espírito Santo querido, tu conhece a minha vida e a vida do povo que está ouvindo esta palavra e recebendo a oração da fé. Senhor, renove as forças deste homem e desta mulher. Livra-os de todo mal, Senhor, e proteja nossas vidas, a minha vida, a minha família e a vida e a família de cada ouvinte, Pai. Proteja com o teu sangue, Jesus. Livra-os de todo mal. Senhor, e dê sabedoria a este povo, que essa mensagem possa ajudar milhares de pessoas a crescerem, a desenvolverem na fé e tendo uma fé empreendedora e não uma fé egoísta que só pensa nela. Espírito Santo, aviva os teus filhos e filhas. Senhor, abençoa aqueles que são semeadores do Ministério Agindo Deus. Libera o teu favor sobre cada empreendedor, empresário, profissional liberal, autônomo, empregado, ou aquele que vive da sua aposentadoria, ou aquela ouvinte que cuida do seu lar, que trabalha cuidando dos seus compromissos do lar. Alguém tem que fazer, e ela faz com esmero, e ela vê também, é um ministério para ela. Então renove as forças, enche este povo, Senhor, de alegria, de ânimo, de paz, e acima de tudo, que possamos perseverar até o fim, porque a tua palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Renove as forças deste povo, Pai. Abençoa também a nação brasileira, Pai, que tem passado momentos de turbulência em várias áreas, inclusive na economia. Senhor, libera o teu favor, que a tua graça e misericórdia seja sobre esta nação. E cremos que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor vai fazer um tratamento especial para o Brasil, em nome de Jesus. E onde chegar esta palavra, essas orações, chegue milagre, seja a cura divina, a restauração familiar, a paz de Cristo reine em nossos corações. Abençoa, Senhor, a água que eu separei, que os ouvintes separaram, que após a oração se torne um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, do negócio, essa pessoa que tem o seu próprio negócio online, ou aquela pessoa que tem uma loja física. Senhor, que eles tenham um dia de excelência e tenhamos todos nós um excelente e abençoado final de semana, debaixo da bênção e da paz de Cristo. Também abençoa o nosso culto no hotel agora nesse domingo, às 9h30 da manhã, ali no Hotel Estação Express da João Negrão 780. Libera o teu favor para que aqueles que estiverem conosco também sejam impactados por essa reunião especial no presencial. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos por mais uma semana que estamos fechando aqui pelo rádio e vamos continuar o final de semana debaixo da bênção e da proteção divina, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.